Hoje nossa viagem literária vai nos conduzir pelos ares da prosa poética, então se prepare, o literato está no ar. A verborragia envolvente de Alberto Eloy, uma voz que leu tantos livros e que agora entrega para o mundo o seu pouco de nada. Dessas linguagens todas, né, assim, e que se amarram na palavra, com a palavra, no antes dela e no depois dela, né? Porque eu acho que por mais que a gente venha a escrever e querer escrever, eu acho que sempre fica algo por dizer, né? Sempre fica algo de inaudito. Tiago Germano saiu de Picuí, mas Picuí não saiu de dentro dele. Um homem que conta do mundo falando do seu universo. Vai nos contar um pouco de si, o Eu Sou. Todos os dias, às 4 da manhã, antes mesmo do sol nascer e as pessoas começarem a trabalhar, lá estou eu tentando escrever os meus textos. Às vezes eles rendem, às vezes não. Às vezes rendem um parágrafo, às vezes uma página. Mas quando eu escrevo essa página, eu sinto que todas as derrotas do mundo podem se abater sobre mim. Eu vou finalizar o dia satisfeito, me considerando o mais sortudo dos homens. Érica Paz traz Carlos Drummond de Andrade para o nosso Café com Poesia. Sempre até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar. E você quer dicas de leitura? A gente ainda tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária. O literato está no ar. De transposições também se faz o poema. Transposições sanguíneas, líquidas, de luares e quasares loucos, sem nenhuma mutilação, com olhos clareados de lucidez de furar as pétalas de fogo do sol. Transposições de abismos irreconciliáveis onde vultos e centelhas se digladiam, impedidos de se alçarem à alegria. A prosa verborrágica e íntima de Alberto Eloy flui feito rio caudaloso em pouco de nada. Seu primeiro livro. Ator, narrador, tradutor e agora escritor, Alberto Eloy tem muito o que dizer. Olá, minha gente. Estamos aqui na livraria A União, no Espaço Cultural, recebendo hoje Alberto Eloy. É ator, compositor, poeta, né? Tantas coisas. Me conte por que escrever. Bom, primeiro, obrigado aqui ao convite aqui do André, da TV Cidade. É uma alegria estar aqui no meu estado, estar aqui na Paraíba, onde eu nasci. Estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, né? Lançando meu livro, meu primeiro livro de poesia. E é de uma alegria assim, muito, muito grande, fico muito grato. Então, essa confluência, né, dessas linguagens todas, né, assim, e que se amarram na palavra, com a palavra, no antes dela e no depois dela, né? Porque eu acho que por mais que a gente venha a escrever e querer escrever, eu acho que sempre fica algo por dizer, né? Sempre fica algo de inaudito, né? Assim, o que me move a escrever, eu acho que é um certo comichão, assim, que é como se eu não o fizer, se eu não transpor essa tentativa de transposição das minhas sensações experimentadas, né, o que eu sinto, vejo, escuto do mundo, da vida, das coisas, de mim mesmo, e não tentar transpor esse abismo entre essas sensações e o expressá-las, né, uma linguagem articulada, poética, é como se algo se rasgasse dentro de mim, é como se criassem curtos-circuitos, é como se fosse um chamado que eu sentisse e me pusesse nesse lugar da escrita. O título, Pouco de Nada, foi muito inspirado por um livro do Guimarães Rosa, que eu amo muito, que é o último livro do Guimarães Rosa, que é Tutameia, que nos epílogos e apólogos do livro ele vai explicar, né, do processo de escrita dele,
Porque, não sei se tu já leste, é um livro de contos dele, que ele pegou ali como se fossem os 20, todas as palavras, as letras do alfabeto. Sim. Né? Ele vai do A ao Z. E ali, no prólogo, epílogo, ele vai explicando o processo dele. Aí ele vai explicar do porquê da palavra tutameia, que é ninharia, coisa pouca, minudência, sabe, coisa desimportante. E aí eu gostei tanto daquele nome e a maneira como ele tratou essa palavra, né, de explicar esse tutameia. Aí me veio a ideia do pouco de nada. E aí foi muito inspirado nessa obra do Rosa, Tutameia. Hoje, como você vê pouco de nada nesse mundo assim que a gente tem tanta incerteza, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, o que pouco de nada traz pra gente hoje? Então, esse pouco de nada, né, como eu te falei que eu fundamentalmente me inspirei, um start para chegar a esse título foi o Tutameia do Rosa, né? E aí quando eu sujeitei essa seleção, que esse aqui acabaram, num princípio seria 40 poemas que eu havia selecionado há uns 8, 7 anos atrás, né? Quando eu estava tentando os primeiros contatos com algumas editoras para publicar meu livro, né? Que é o meu primeiro livro. E aí nessa organização desses textos, que foram em torno de 40, que eu sujeitei para alguns editores, quiseram publicar, naquele momento ou pagava ou você não publicava. Eu acabei tirando alguns poemas daquela prévia seleção de 8, 7 anos atrás e acrescentei poemas recentes, já desse ano, inclusive do início desse ano, alguns do ano passado, e aí fechou-se em 71 poemas, que eu subdividi aqui em 4 subtemáticas, que é mais ou menos as temáticas que muito me atravessam, né? Que vai desde a metalinguagem, da metapoesia, até poemas de natureza mais política, mais crítica, mais combativa. Então, diante de um mundo que absolutamente tudo é muito, então eu quis meio que trabalhar o inverso desse muito tudo, muito ruído, muito barulho, muita guerra, muita fome, muita desigualdade social, tudo é absolutamente muito. E essas coisas poucas, essas ninharias, essas minudências, o olhar perante o pequeno, mas um pequeno que ao mesmo tempo se insere numa perspectiva quase cosmológica, né? Então meio que foi se perdendo, né? Então eu não queria trazer nada retumbante, assim, não tem essa pretensão, sabe, assim, sou muito tranquilo, assim, no lugar que eu ocupo, não tenho pretensão nenhuma de querer, sabe, absolutamente nada, pelo contrário. Que foi a primeira coisa que pegou o Alexandre Stout, que é o editor da Folhas de Helva, que eu, quando sujeitei os poemas para ele, eu tinha pensado em outros 3 títulos. E o primeiro que o chamou a atenção foi justamente o Pouco de Nada, porque ele justamente associou um pouco a Semana de 22, ao Oswald, sabe? Ele disse, cara, isso aqui eu acho que tem mais a ver, suscita mais curiosidade. Tutameia tá aí. E aí, quando ele leu, né, quando ele gostou, ele preferiu esse título que ele leu, disse, Alberto, aqui não tem pouco de nada, aqui tem muito de tudo. Eu vou lhe agradecer, mas antes eu queria saber onde é que a gente encontra Pouco de Nada para adquirir. Ah, que maravilha. Esse aqui a gente fez o lançamento, né, aqui em João Pessoa, dia 18, dia 13 em Campina Grande. E felizmente venderam todos os que eu trouxe. E aí quem quiser adquiri-lo, que para mim vai ser uma alegria compartilhar esse trabalho com vocês, pelo site da editora Folhas de Helva, que é www.editorafolhasdehelva.com.br. Quero lhe agradecer pelo papo. Agradeço eu. E vou pedir para você deixar um recado para o mundo que está ali enxergando dali, daquela câmera. O recado que eu deixo é que façamos em cada instante nosso, cada instante de vida, uma centelha poética, né? Que a gente consiga. E isso não precisa de palavra. Eu acho que uma poesia, ela nasce sobretudo de um sentimento do mundo, um sentimento com a vida, né? De envolvimento com o ser das coisas mais primordial, seja um grão de areia, uma flor, a um animal, um pássaro, a uma pessoa que um amigo, uma amiga, enfim, um familiar, a humano demasiado humano. Então, que a poesia seja o solo, a aurora e o grande veio de alegria da vida.
Como quereis ser leve pluma, se o peso bruto que te sustenta é o desenvolver que se fuma de uma violência contra a existência? Como quereis ser de brio solar, se nem tuas sombras vês, apesar da luz em riste soprar, muito para além das mercês? Se queres alto voar, contenta-te com o que é e se apresenta, e sê imparcial ao que esquenta. Se queres forte luzir, alegra-te com o que és e podeis ser, e sê pleno, e faça jus ao alvorecer. E na volta, Tiago Germano nos conta sobre seu processo criativo e sua conexão com a literatura. De jovem promessa a referência literária consolidada, Tiago Germano construiu sua carreira como escritor, passando por redações de jornais e pelos bancos da academia. Dominando a poesia, a crônica e a ficção com sensibilidade, humor e consciência, ele nos conta hoje sobre seu processo criativo, suas referências literárias no Eu Sou. O meu nome é Tiago Germano, tenho 42 anos e nasci numa cidade do interior da Paraíba, chamada Picuí. Difícil me definir sem recorrer à literatura. Eu me considero um operário da escrita. O escritor Amos Oz dizia que a atividade do escritor não difere muito da atividade de qualquer comerciante. Ele tem que acordar pela manhã, abrir a sua loja, tenham ou não tenham clientes. Quem são os nossos clientes? As nossas ideias. Então todos os dias, às 4 da manhã, antes mesmo do sol nascer e as pessoas começarem a trabalhar, lá estou eu tentando escrever os meus textos. Às vezes eles rendem, às vezes não. Às vezes rendem um parágrafo, às vezes uma página. Mas quando eu escrevo essa página, eu sinto que conquistei uma vitória, a felicidade de trabalhar com o que eu gosto. E eu sinto que todas as derrotas do mundo podem se abater sobre mim. Eu vou finalizar o dia satisfeito e me considerando o mais sortudo dos homens. Muito provavelmente nas cidades do interior em que eu vivi na infância. Por exemplo, Solânia, uma cidade do Brejo, bastante acolhedora e que é o cenário de muitos dos meus textos. Agora, a escrita, ela veio a ocorrer na adolescência. Eu me recordo perfeitamente que eu estava morando em Campina Grande nesta época, na casa de tios. Eu estava lendo um livro do Milton Ratum, Dois Irmãos, na varanda de casa, tapando o sol com as páginas do livro. Num determinado momento, eu descansei o livro e tive uma grande epifania. A minha vista escureceu e tudo que eu conseguia enxergar ao meu redor era aquele universo ficcional que o Milton Ratum tinha criado. Eu tive um gostinho desse mundo e não quis mais sair dele. Eu tenho escrito 5 livros, o primeiro deles, O Demônios Domésticos, foi publicado em 2017 e foi indicado ao Jabuti de Crônicas, venceu o Prêmio Minuano, foi indicado também ao Prêmio Agis, da Associação Gaúcha de Escritores, na época eu morava em Porto Alegre, e ao Açorianos. Depois dela veio o meu primeiro romance, chamado A Mulher Faminta, foi publicado em 2018. Depois uma coletânea de contos chamada Catálogo de Pequenas Espécies, publicada em 2021, na época da pandemia, seguida do meu segundo romance, O Que Pesa no Norte, também indicado ao Jabuti e ao Oceanos. Esse já um romance um pouco mais maduro que eu publiquei em 2023.
E agora, em 2025, o lançamento do A Índole dos Cactos, um novo livro de crônicas, que foi indicado ao Prêmio Sabiá de Crônicas. Eu acho que depende sempre do gênero que eu estou escrevendo e, sobretudo, do projeto em si. A narrativa breve ela é um pouco mais fluida para mim. Eu pouco planejo, embora pense muito a respeito da narrativa breve sempre. Então, quando eu escrevo, ela é um pouco mais automática, a escrita. Os romances, eles são um pouco mais cerebrais, um pouco mais planejados, embora também haja bastante diferença entre cada projeto. Eu tenho 20 cadernos para o meu primeiro romance, A Mulher Faminta, enquanto que para o romance mais recente que eu tenho na gaveta agora, eu escrevi num caderno apenas e quase em sessões diárias e contínuas. Então varia sempre bastante. Mas eu gosto de pensar que os livros, eles sempre dialogam com outros livros. Os gêneros são como famílias. Então, cada livro meu, eu procuro me basear em algum livro do gênero que dialoga com a minha obra, né? E a rigor, a gente está sempre escrevendo aquela obra que a gente não tem na estante, né? Eu entendo que quando se faz esse tipo de pergunta para o escritor, se espera que ele fale de algum autor que influenciou muito ele. Claro, na crônica, por exemplo, eu fui bastante influenciado pelo Fernando Sabino, no romance por autores como o Lourenço Mutarelli, que eu acho o maior escritor brasileiro vivo hoje. Ele também quadrinista, né? Eu gosto de escrever romances gráficos. Mas, para mim, as minhas duas maiores influências foram duas pessoas analfabetas que mal pegaram no lápis, o meu avô paterno e o meu avô materno. O avô paterno, um sujeito muito silencioso, pracinha da Força Expedicionária Brasileira, e o avô materno, um mentiroso de marca maior, que, como dizia Ariano, mentia por amor à arte. Então eu acho que na minha literatura eu estou preenchendo os silêncios do meu avô paterno com as mentiras que o meu avô materno me ensinou a contar. Eu publiquei majoritariamente por duas editoras, a editora Moinhos, que publicou meus romances, e a editora Caos e Letras, que publicou toda a minha narrativa breve. Vocês podem encontrar no site dessas duas editoras. Os romances, eles estão disponíveis também no Kindle para e-book, né? E também me seguindo pelas redes sociais, eu utilizo o @tdgermano, e lá a gente pode conversar e trocar as obras autografadas. E eu gosto muito de fazer esse contato com o público, tá bom? Já que a gente falou tanto de Ariano Suassuna, eu queria falar algumas palavras que o neto dele, o João Suassuna, lembrou da última vez que eu o encontrei numa aula espetáculo em Sousa, ele que está levando o legado do pai adiante. Ele dizia que Ariano ele era muito criticado por ser um idealista. Ele não se considerava um otimista nem um pessimista, porque o otimista geralmente é ingênuo e o pessimista ele geralmente é amargurado. Ele se considerava um realista esperançoso. E essas esperanças dele, as pessoas sempre condenavam e chamavam ele de quixotesco. E ele dizia, as pessoas querem me criticar dizendo que eu sou quixotesco, mas Don Quixote é o personagem pelo qual eu sou mais apaixonado na literatura. Don Quixote só seria derrotado se parasse de sonhar. Nós, escritores, nós que vivemos nesses tempos, só somos derrotados quando paramos de sonhar. E eu acho que o recado que eu tenho para deixar é um recado em favor do sonho, em favor da esperança e em favor desses quixotes que a gente tem, estão sempre aí enfrentando os moinhos e sem temer os monstros pelo caminho. Para ler um texto da minha obra, eu vou escolher o texto Cláudia, do Demônios Domésticos, que eu acho que mostra duas facetas da minha obra, a infância e a morte.
A morte me sorria à distância de 2 cadeiras com os cabelos curtos daquela menina que o pai agarrou na esperança de poder salvá-la, com o uniforme que eu usaria pela manhã, o mesmo que a mãe de Cláudia vestiu nela para ser enterrada como as nossas mãos no saco de farinha, com o mesmo uniforme azul, da mesma cor do mar que enchia minhas pernas, que me puxava para dentro dele e me empurrava de encontro às rochas. Naquela segunda-feira do velório de Claudinha, minha mãe me acompanhou por todo o caminho. No almoço, tentou afogar minha mágoa numa garrafa de refrigerante. Na infância, não me lembro de outra vez que tenha tomado refrigerante em dia de semana. Não me lembro de outra vez em que a morte tenha tido um gosto tão doce. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja aí o que é que tá na estante da livraria A União. Palavras Sem Fronteiras é um portal independente com colunistas renomados que discutem os mais diversos temas. Agora, alguns dos textos trazidos por esses colunistas foram organizados em uma coletânea pela editora Ideia. Francisco Gil Messias, Sérgio Botelho, Mais Cirilo, Francis Zenaide, Hildebrando Barbosa Filho, Valdemar José Solha, Arquidi Picado Filho, Belarmino Mariano, Antônio Caldas e muitos outros autores apresentam sua visão de mundo nesse primeiro compêndio que foi lançado em maio e é organizado pelo editor do portal, Washington Rocha. Os artigos, crônicas, poesias publicados foram selecionados por serem representações de momentos significativos do tempo que o portal está em circulação. Palavras Sem Fronteiras é uma oportunidade de diálogo entre grandes autores, discutindo o mundo com suas visões bastante peculiares. E daqui a pouquinho, Érica Paz traz o amor pelos olhos de Carlos Drummond de Andrade. Não sai daí. O que pode uma criatura se não entre criaturas amar? Carlos Drummond de Andrade usa imagens simples para nos trazer reflexões complexas sobre a vida. E hoje, Érica Paz traz a sua visão para um dos poemas mais conhecidos do poeta de Itabira. Esse é o Café com Poesia. Amar. O que pode uma criatura, se não entre criaturas? Amar. Amar e esquecer, amar e mal amar, desamar. Amar? Sempre até de olhos vidrados. Amar? Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também? E amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor e um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Esse é o nosso destino. Amar sem conta. Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Nossa, uma apaixonada por tudo. Uma bolinha de glitter. De tanta paixão pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, que às vezes eu sinto que é tanta animação que eu vou explodir numa bola de glitter. Eu sinto isso. Comecei a atuar através da poesia, né? Eu sou de uma cidade sertaneja, sou do sertão. Então, não tinha uma porta para fazer teatro, alguma coisa do tipo. Então eu reunia os meus amigos e a gente ia recitar poesia na praça, bebendo vinho.
quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos de idade. Era isso que os sertanejos faziam. Isso abriu minha cabeça para ver que eu tinha um potencial performático, sabe? Que eu tinha uma voz imposta, que eu sabia, enfim, gostava de me sentir tocada por aqueles textos e onde aquelas palavras me levariam emocionalmente. Então a poesia, para mim, ela foi o começo de tudo. E voltamos com mais dicas de leitura para você. É hora do Tá na Lista com Sayaka Shoji. Oi, João! Oi, pessoal! Tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato e já vamos conferir as sugestões de leitura de hoje sem enrolação, tá? Deixa eu chamar então de Ângelo Ferreira, que tá chegando com uma dica incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha só! E aí, galera, tudo bem? E fala aqui é de Ângelo Ferreira e através do convite do meu amigo e poeta André Cordeiro, eu venho recomendar 2 livros aqui para vocês. E um deles é o Tudo e Mais um Pouco, de Chacal. Esse livro fez muita importância para mim durante a minha adolescência, quando eu comecei a entender a importância do movimento da poesia. O segundo livro que eu deixo aqui para vocês é Toda a Poesia, do Paulo Leminski. E se você não conhece esse livro, eu recomendo muito, para todos vocês que têm essa curiosidade. Mas é um livro bem famoso, mas que não perde a importância dessa escrita, tá? Então, gente, um grande abraço aí para vocês que estão acompanhando o programa Literal. E até a próxima. Eu já conheci esse autor e adorei a dica, fiquei com muita vontade de ler esse livro, mas agora é a minha vez. Imagina aí um livro tão poderoso, que fala de batalhas, mas não se resume a falar só sobre guerra. É cheio de amores que atravessam séculos, mas nunca viraram clichê. Pois é, meu povo, hoje a minha dica é Guerra e Paz, do gigante russo Leon Tolstói. Um calhamaço um clássico também, mas acima de tudo é um espelho. Um daqueles que a gente olha e vê a humanidade inteira refletida. Em plena invasão napoleônica da Rússia, Tolstói constrói não só uma narrativa histórica, mas também um verdadeiro teatro da vida. E a trama vai seguindo ali a jornada de vários personagens, como príncipes, soldados, donzelas e também pensadores. Todos ali tentando entender o caos do mundo e também o caos dentro de si. É filosofia disfarçada de romance, é guerra que também fala de paz interior e é amor que não idealiza. E antes que você diga, mas deve ser tão difícil de ler, calma. Tolstói escreve com a alma, de verdade, tá? É denso sim, mas é como vinho. Quanto mais você vai saboreando, mais você entende e quando termina, parece que a gente viveu um pouco mais. Guerra e Paz não é só um livro, absolutamente, tá? É um mergulho profundo nas contradições humanas. E se você tiver coragem de pular, vai sair do outro lado muito mais inteiro. E aí, vai encarar? Pois é, João, por hoje é só e eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade, aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima.